Aí, galera da quarta etapa, tô fazendo esse vídeo rapidinho para falar sobre a atividade do caderno 2. O tema é Ser hindu é fácil? E eu tô fazendo esse vídeo para tentar orientar o assunto, porque alguns alunos parece que estão perdidos e eu imagino que faltaram essa aula, ok? Então vou tentar ser breve, fiquem atentos, porque quem faltou a aula está precisando dessa orientação. Não é fácil entender a filosofia hindu. E aí, se tu faltou a aula, pior ainda, tá? Para quem veio para a aula, o caderno tá desse jeito. Tá com esses rabiscos doidos que na hora o aluno ficou, meu Deus, professor, eu não tô entendendo nada. Calma que eu vou explicar. No hinduísmo, existe a teoria da evolução espiritual. O espírito, ele evolui. E ele evolui até chegar ao máximo, que é o moksha. A evolução espiritual ao máximo, eles chamam de moksha. Quando o ser humano atinge essa evolução espiritual, né, transcende a parte física. O estado de espírito se liberta, inclusive, do corpo. E é numa situação como essa, por exemplo, que os hinduístas reconhecem que Cristo alcançou o moksha. Assim como eles também reconhecem que Buda, Siddhartha, alcançou o moksha. Só para te dar um exemplo de que dentro na filosofia hindu, eles reconhecem que qualquer outra esfera da humanidade, de qualquer outra religião, pode alcançar o moksha. Então, esse ápice da evolução espiritual, ele só ocorre quando a pessoa alcança o Dharma. O que é o Dharma? É o saber viver corretamente. E o Dharma é muito difícil de alcançar, porque para a gente alcançar o Dharma, a gente precisa ter um equilíbrio entre o Artha e o Kama. O Artha são todas as necessidades que a gente tem em termos de bens materiais, são necessidades materiais. E o Kama são as nossas necessidades espirituais, emocionais. Então, não é fácil a gente conseguir equilibrar isso. Não é fácil ter harmonia no nosso estado de espírito ao ponto de equilibrar isso. E isso é muito, principalmente na nossa sociedade hoje, que tem a questão do consumo, tem a questão de que os bens materiais estão muito ligados ao status, e o status também mexe com o teu lado emocional, né? Então, não é fácil, não é à toa que para os hinduístas, eles acreditam também na teoria da reencarnação. Porque é tão difícil viver em Dharma, é tão difícil viver corretamente, que o ser humano precisa de várias vidas para conseguir isso. Só que quando ele vai para uma nova vida, quando ele não consegue viver em Dharma nesta vida e ele vai para a próxima, ele vai carregando saldos negativos, digamos assim. Ele vai carregando coisas que ele fez na vida anterior. É o que chamam de karma. Por isso que às vezes a gente ouvia as pessoas falando, esse menino é um karma na minha vida. Mas se falava por quê? Porque era como se fosse algo de uma vida passada, como se fosse um peso, como se fosse algo que se tivesse a pagar, um débito que se tivesse a quitar. Mas para os hinduístas isso é a lei do retorno. Eles acreditam que o que você fez vai voltar para você. Isso vai fazer parte da tua vida, da tua evolução espiritual. Então, quantas vidas for necessário para tu aprender a viver em Dharma, equilibrar o teu Artha, o teu Kama, quantas vidas for necessárias, tu vai ter até chegar a essa evolução espiritual que é o moksha. E aí tu vai te libertar da tua carne, tu vai te libertar. A teoria hindu é importante tu entender isso, que a teoria hindu, a filosofia hindu é de libertação. Tu tem que te libertar das coisas que te impedem de evoluir. E o Artha é uma delas. Por isso o tema que eu escolhi, ele focou no Artha. Tu vai refletir sobre 3 situações. Primeira reflexão que eu peço é sobre como interpretaram a Madonna na década de 90, quando ela disse ter se convertido à fé hindu. Então, as comunidades tradicionais do hinduísmo disseram que não reconheciam ela como hinduísta. Agora, por que será? Tu vai tentar pensar um pouco como hinduísta. Por que será que eles interpretaram naquele momento de que ela não tinha condições de dizer que era hinduísta? O que será que teria acontecido?
Ainda focando no Artha, na questão material, aqui tem um slogan que ele vem de um curso de autoajuda que está disponível no YouTube, que fala sobre viver de aparências, né? E o slogan diz assim: padrão de vida, você finge viver acima da sua renda, né? Isso aqui tem um pouco de autoavaliação, né? Você conseguiria fazer essa autoavaliação sobre a sua vida? Aqui eu tento perguntar para ti, né? Se tu fosse hinduísta, tu tá conseguindo equilibrar o teu Artha? Como é que tá essa tua relação com a vida material? Então tu vai tentar dizer isso, com base um pouco nessa filosofia, ok? A terceira e última reflexão é sobre um estado de acumulação. Vocês sabem que existe um transtorno psiquiátrico, a ciência diz que é psiquiatria, que é necessidade, é um transtorno mental, onde a pessoa acumula bens e acumula de um jeito desgovernado. O que eu quero que tu verifiques aí é que tente refletir. Para um hinduísta, como seria o Artha dessa pessoa? Como essa pessoa poderia ser vista na filosofia hindu? Como um acumulador é visto aos olhos dos hinduístas? Entendeu? Então são três reflexões que tu vais fazer, tá? É tudo interpretação, galera. Então eu já falei para vocês, quando é interpretação, quando é opinião, tu não tens que te preocupar se tá certo ou errado, porque o que eu vou avaliar de ti é aquilo que eu falei na primeira aula de todas. São as 3 regras de se estudar ensino religioso. A primeira é exercitar a tolerância religiosa, não ofender direitos humanos, não ferir nenhum direito humano e tentar compreender a religião do outro pelo olhar do outro. Então, o que tu tens que fazer com essas atividades, essas 3 reflexões é isso. É tentar enxergar a cultura hindu, a filosofia hindu, pelo olhar deles, analisando o Artha, ok? Tu já sabe, qualquer dúvida pode ligar, mandar um zap, eu tô por aqui.